Será que o uso de canetas emagrecedoras pode interferir na saúde mental? Será que pessoas com algum tipo de transtorno mental podem usá-las normalmente? Por outro lado, será que o efeito desses medicamentos podem ajudar no tratamento de alguma dessas condições? Neste vídeo, vamos explorar a relação entre as canetas emagrecedoras, ou melhor, os incretinomiméticos, e saúde mental. Existem três principais tipos de explicações para os incretinomiméticos promoverem a perda de peso. Uma é a ação no eixo intestino-cérebro, uma integração entre o funcionamento dos dois órgãos, levando ao retardo do esvaziamento gástrico. Outra é a redução da inflamação, mas agora vamos nos concentrar um pouco na terceira explicação, a modulação do sistema de recompensa, de que falamos no outro vídeo sobre canetas emagrecedoras. Sabe-se que, sob a ação de um incretinomimético, a tendência é de que a pessoa fique menos interessada por comida, menos propensa a fazer algum esforço para se alimentar e talvez sinta menos prazer em comer. Em outras palavras, a alimentação perde a capacidade de motivar o comportamento. Curiosamente, foi notado menos compulsão alimentar, mesmo em pessoas que não tiveram perda de peso. Isso está de acordo com a ideia de que os incretinomiméticos agem diretamente no sistema de recompensa. Estudos pré-clínicos respaldam essa ideia. Por exemplo, incretinomiméticos reduzem a alimentação compulsiva em ratos. Além disso, quanto mais um animal tem receptores para agonistas GLP-1, um dos principais tipos de receptores para incretinomiméticos, então, quanto mais um animal tem receptores para os agonistas GLP-1, menos se observa alimentação compulsiva nesse animal. E os estudos com animais proporcionam ainda evidências de que a redução na compulsão alimentar se dá por meio de atenuação da sinalização dopaminérgica no sistema de recompensa. Esse desinteresse por alimentação encontra paralelos nas pessoas que fazem uso dessas medicações. São notáveis, por exemplo, os relatos de que, sob efeito de um incretinomimético, a pessoa tem um alívio do que é chamado de food noise. Food noise é o termo usado para descrever experiências de pensamentos repetitivos e intrusivos em torno do tema comida. É um tipo de disfunção da divagação, uma espécie de barulho mental que pode atrapalhar outras atividades devido ao seu caráter intrusivo. Os incretinomiméticos, na verdade, exercem seus efeitos por diversos mecanismos. Esses mecanismos podem ser imunológicos, como na redução da inflamação e do estresse oxidativo, podem ser endócrinos e metabólicos, como na redução da resistência insulínica, podem ser no eixo intestino-cérebro, levando à saciedade, por exemplo, pelo retardo do esvaziamento gástrico. E podem ser neurobiológicos, sendo que, além da modulação do sistema de recompensa, os incretinomiméticos podem promover neuroproteção, alterar o metabolismo encefálico de glicose e, possivelmente, provocar alterações em funções neuropsicológicas, o que está amplamente ainda por ser investigado. Essa variedade de mecanismos indica que os incretinomiméticos podem agir de várias formas no organismo. Uma das mais promissoras áreas em que eles podem entrar nos próximos anos é o tratamento de doenças neurodegenerativas. Um dos estudos mais importantes realizados nessa área reuniu dados de 3 estudos randomizados com duplo cego de pacientes com diabetes tipo 2. Ao acompanhar os pacientes por mais de 3 anos e meio, o estudo mostrou que, em comparação aos que receberam placebo, houve redução do risco de demência para aqueles tratados com os incretinomiméticos semaglutida e liraglutida.
Um quadro mais incerto apareceu em estudos em que o potencial terapêutico foi avaliado em pessoas com Parkinson. Um estudo mostrou efeitos benéficos, mas outros 3 estudos não detectaram efeitos benéficos consistentes. Estudos futuros buscarão elucidar as inconsistências. De todo modo, os estudos que indicam potencial efeito benéfico são respaldados por diversos estudos pré-clínicos que destacam efeitos anti-inflamatórios e de neuroproteção. Precisamos de uma pausa para darmos atenção aos sinais de alerta que as pesquisas trazem quanto à segurança dos incretinomiméticos. Um grande estudo de corte usou dados de mais de 160 mil pessoas, entre as tratadas com os incretinomiméticos e seus controles pareados. O estudo registrou algum aumento do risco de ansiedade, depressão e comportamento suicida. Há ainda dados de farmacovigilância que sugerem um potencial risco aumentado de ideação suicida para aquelas pessoas que receberam semaglutida, sendo que estavam em tratamento com antidepressivos ou benzodiazepínicos. As informações sobre a segurança dessas medicações são conflitantes. Um outro estudo, uma meta-análise que incluiu 80 ensaios clínicos randomizados e totalizou 107 mil participantes, reportou a ausência de associação entre incretinomiméticos e eventos psiquiátricos de maior ou menor gravidade. Não há dúvida de que serão necessários novos estudos para avaliar a segurança desses fármacos. Precisamos manter isso em mente ao explorar o tema dos incretinomiméticos na saúde mental. Uma outra área em que os incretinomiméticos têm um potencial interessante é a esquizofrenia. Aqui pesam, por exemplo, os potenciais benefícios na amenização dos efeitos colaterais cardiometabólicos causados pelas medicações usadas no tratamento da esquizofrenia. Há estudos pré-clínicos com animais que sugerem melhora de sintomas psicóticos, o que é acompanhado por alterações neurobiológicas relacionadas à redução da neuroinflamação e melhora da neuroplasticidade e neuroproteção. Em estudos clínicos, no entanto, o achado mais consistente foi a melhora de parâmetros metabólicos como peso, circunferência abdominal, índice de massa corporal, o IMC, e pressão arterial. Num dos estudos, em paralelo ao acompanhamento cardiometabólico, foram examinados possíveis efeitos sobre funcionamento cognitivo e psicossocial. Mas depois de 3 meses de tratamento, não foram encontradas alterações. Importantemente, diferentes meta-análises concordam quanto à ausência de evidências de piora dos sintomas psicóticos durante tratamento com incretinomiméticos. Com relação à esquizofrenia, então, temos o seguinte quadro. Apesar de haver estudos pré-clínicos que dão pistas de que os incretinomiméticos podem melhorar sintomas psicóticos, em estudos clínicos, os achados mais consistentes, por enquanto, são a melhora de parâmetros metabólicos e a ausência de piora dos sintomas psicóticos. E a relação dos incretinomiméticos com a depressão? A ideia de que possam interferir de alguma forma em sintomas de depressão parte de conhecidos alvos de ação desses medicamentos. Além de agirem no sistema de recompensa, eles modulam a resposta hormonal ao estresse via eixo hipotálamo, hipófise e adrenais e reduzem a neuroinflamação. Todos esses alvos desempenham algum papel na patofisiologia da depressão. Consistentemente com a ideia de possível efeito antidepressivo, uma meta-análise mostrou que pessoas com diabetes tipo 2 que receberam incretinomiméticos tiveram uma moderada redução de scores em escalas de depressão. Houve também estudo que mostrou ausência de efeito. E você vai lembrar que, quando falamos há pouco da questão da segurança, mencionamos um grande estudo de coorte que, dentre outros resultados preocupantes, indicou o aumento do risco de depressão. Ou seja, aqui os resultados dos estudos são conflitantes, o que garante a necessidade de novos estudos para explorar o potencial terapêutico
e a segurança do uso de incretin-miméticos para tratar depressão. De modo geral, a literatura disponível até o momento indica que, além dos usos que já estamos familiarizados, obesidade, diabetes, os incretin-miméticos têm um grande potencial de uso na saúde mental. No momento, porém, a segurança do tratamento precisa ainda ser mais bem conhecida e refinada. Além disso, o conhecimento precisará evoluir com relação à especificação da substância mais indicada para cada doença, assim como de seu regime de administração. Fique atento! Muitas pesquisas estão sendo realizadas, estão sempre saindo novidades. A gente acabou de ver o que existe de mais atual na literatura científica sobre um tema que tem atraído bastante atenção. Quer saber mais sobre o assunto? Na descrição, você pode encontrar as principais referências que usamos na produção desse vídeo. Ajude a levar as informações a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal. O canal Consciência está agora também lá no TikTok. Lá você pode assistir a Maria Luísa falando sobre a relação das canetas emagrecedoras com a ansiedade. Até o próximo vídeo.